Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Primeira questão que eu faria seria para a Heloísa. Como é que ela explicaria que, ultimamente, especialmente assim nesse primeiro semestre de 2016, você tem observado, através da imprensa, ou nacional ou internacional, um interesse muito grande pelos transgêneros? E eu gostaria de ouvir a sua explicação sobre isso. O que é que o capital está planejando para os transgêneros e o que isto tudo significa, porque eles viveram sempre estigmatizados e agora eles estão tomando uma posição muito interessante que a gente vê através da imprensa. E com uma série de reportagens, de interesses, e a gente vê, inclusive, que a Rede Globo está muito interessada nisso, construindo reportagens específicas. Então, essa seria uma pergunta para você. As outras perguntas seriam dirigidas à promotora. Eu gostaria de saber, por exemplo, eu não ouvi quando você comentou sobre o artigo 213, quando houve a incorporação do 214 dentro do 213, e como é que isso hoje está sendo visto? Porque essa incorporação permite, inclusive, que se discuta a questão do homem, que sofreu violência por parte de alguém, e como é que a gente poderia criminalizar. Uma segunda questão que eu acho muito interessante, que eu gostaria que você me dissesse em que pé está, é que aqui no Brasil já passou muita informação sobre a questão do cadastro dos agressores sexuais. Isso a gente sabe que existe no exterior, especialmente nos Estados Unidos. Você sabe, quando a pessoa muda de lugar, você tem formas de controlar. Não estou entrando na discussão ética do que acontece atrás desse cadastro. Se eu posso permitir que a pessoa que cumpriu pena vá viver tranquila numa comunidade, mas, na realidade, se eu faço ou não faço o cadastro, o que acontece? Porque já houve uma série de informações aqui no Brasil de que esse cadastro estaria preparado e eu nunca vi resultado nenhum desse cadastro. Em terceiro, o outro aspecto que eu gostaria de perguntar para você seria o aspecto da penalização dos agressores de mulheres. Porque não adianta nada você ficar, coloca a pessoa 10 anos, 12 anos na prisão, mas nós não temos nenhum trabalho de reabilitação. Uma vez eu estava comentando com uma pessoa da área criminal e a pessoa até me disse que nos presídios de São Paulo você tem uma separação, que os agressores sexuais de crianças e de mulheres estão separados em presídios também separados, para que eles não servissem de bucha de canhão quando você tem alguma rebelião entre prisioneiros. E essa pessoa me disse, inclusive, que os agressores sexuais de adultos, eles não comiam comida preparada por agressores sexuais de crianças, porque eles se acham superiores. Então, eu gostaria que você me dissesse se há em andamento no Brasil, do ponto de vista de uma política pública, uma possibilidade dessas pessoas estarem presas, estarem cumprindo as suas penas, mas, ao mesmo tempo, estarem sendo reabilitadas, porque só a pena de prisão a gente sabe que não é suficiente para resolver esse tipo de problema. Então, seriam essas as questões para vocês duas. Muito obrigada. Eu queria agradecer a palestra de vocês. Eu sou professora de Geografia, sou da rede, entrei na rede diante de vários casos que foram pipocando na Geografia, sem nenhuma experiência. E o que mais me incomoda é justamente como acolher. Não, eu estou no acolhimento, mas eu sempre acho que eu não estou fazendo o que eu deveria estar fazendo. Tanto é que, quando apareceu essa proposta, eu rapidamente levantei a mão, eu quero. E você falou, Silvia, do que não fazer nas oitivas. E aí eu queria saber como é que a gente faz. Não? Porque eu sempre fiquei muito receosa se é o caso da gente ficar cutucando, querendo saber mais,
ou não. Não, eu tenho muito tato, muito receio de fazer de mais ou fazer de menos nisso. Então, eu queria ouvir um pouco mais sobre isso. Eu gostaria de perguntar para a Sílvia se, no caso da mulher que a gente faz a oitiva, faz a acolhida, e ela não deseja fazer a denúncia, se tem alguma coisa que é possível fazer. E, bom, em primeiro lugar, agradecer, né, e parabenizar, eu não sei, os organizadores, porque as organizadoras, desculpa, porque é algo que afeta diretamente, né, a nossa ação profissional, e a gente realmente tem muita necessidade de informações, de se aperfeiçoar nessa área. A primeira questão que eu estou assim, que a gente está preocupada é porque a gente faz um acolhimento. O acolhimento é uma oitiva? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei a diferença. Porque o que nós entendemos do acolhimento é a gente ouvir, né? Não sei se na oitiva a gente tem que saber mais ou menos, não sei. A gente gostaria de... É uma preocupação nossa, uma dúvida nossa. E, em segundo, como assistentes sociais, a gente a gente não sabe onde orientar a aluna. Se a aluna procura um NO da instituição, que a gente sabe que não vai dar muito em nada, né, para no meio do caminho, ou se a gente encaminha realmente na delegacia da mulher, às vezes a aluna não quer ir. O que é NO? É notificação de ocorrência interna. Nas unidades, toda unidade tem uma notificação de ocorrência interna, que é na área de segurança, né? E a gente fica a gente encaminha, enfim, a gente encaminha em tudo quanto é lugar. A gente fala, olha, vai lá no NO aqui dentro, vai na delegacia da mulher, você pode também na procuradoria. Então a gente, eu não sei qual seria o melhor caminho e o que iria mais indicado, conforme cada área. Também é uma dúvida, eu acho que não é só a minha, é das assistentes sociais aqui. Então, a minha dúvida é o seguinte: nós temos um regimento, né, que rege a nossa atuação no conjunto residencial junto às moradoras e moradores. Então, assim, nesse regimento está previsto algumas coisas em relação à violência, mas não de gênero, não doméstica. E eu e a colega, nós temos um projeto, assim... A gente, né, no último evento que teve de violência, nós fomos convidar os moradores a se retirarem do apartamento. Isso não está previsto em regimento, isso foi uma atitude nossa, porque nós somos mulheres e a gente também, né, na situação, a gente toma um problema para nós, né? Assim, e aí nós chegamos lá e eu gostaria de saber se nós não encontramos os moradores, é lógico, mas se nós tivéssemos encontrado, tivéssemos feito o convite, eles têm o direito de aceitar ou não, mas eles podem eventualmente nos processar por conta disso, porque não existe um respaldo legal para nós fazermos isso. A gente faz isso no calor aí como militante mesmo, né, com mulheres, como, enfim, né? Então, obrigada. Boa tarde. Eu queria perguntar à procuradora como funciona a Lei Maria da Penha. Deixa eu só explicar. Eu sou promotora de justiça. Promotora. Isso, desculpa. do Ministério Público. Não, é só para vocês saberem mesmo. Então, a promotora, como funciona a Lei Maria da Penha no caso de mulheres transgênero, mulheres transexuais? Ótima pergunta. Aliás, você vai querer perguntar? Pode você primeiro. Como é que eu vou lembrar tudo isso? Tem que anotar tudo. Eu também sou estagiária do USP Mulheres, sou a Clara. Eu queria perguntar também sobre a Lei Maria da Penha, se casos de violência que acontecem, por exemplo, no CRUSP, entram na Lei Maria da Penha, porque você comentou da questão das repúblicas e tal. Eu queria também que vocês dessem um pouco de opinião sobre a questão do consentimento. Isso foi uma coisa que a gente tem discutido lá no escritório, quando a gente está trabalhando, e eu sinto, posso estar errada, mas eu sinto que não tem uma definição muito única de consentimento, e me parece que tem uma definição que vai mais no sentido de que
não houve consentimento quando a vítima não disse sim. Isso. E outra que é uma versão de definição de consentimento que é mais, mas ela foi forçada a fazer sexo, ela estava com medo, foi ameaçada, alguma coisa assim. Aí queria que vocês abordassem um pouco isso, se possível. E também comentar um pouco, alguma outra mulher já comentou, mas seria interessante comentar também da questão de como fazer, por exemplo, quando a gente está conversando com uma vítima, para saber o que aconteceu, conseguir lidar com o caso, conseguir lidar com ele no âmbito legal, mas sem causar tanto sofrimento para a vítima, enfim, se não sei, sim. Eu acho que tá bom, desculpa. Posso? Não necessariamente a resposta. Eu vou tentar ser sucinta, porque é uma pergunta um pouco densa. Silvia, quando você estava comentando a respeito da voz, né, da hierarquia entre as vozes masculina e feminina, que em alguns outros países, às vezes, a voz de um homem é necessário que haja para contrabalancear a voz de 2, 3 mulheres. E essa é uma realidade que, na verdade, eu vejo também aqui, né? Dentro da nossa realidade, a voz da mulher ainda está, em termos hierárquicos, um pouco abaixo. E me chamou um pouco a atenção o exemplo que você deu do marido que insultava a mulher por tantos anos, né? Que é o tipo de violência psicológica e tudo mais. E a gente da psico, quando chega uma denúncia de, olha, houve sofrimento e tudo mais, a gente vai ter um esforço muito grande de legitimar esse sofrimento da vítima, acima de tudo, de levar em consideração, de validar isso, que é muito importante, né, que a gente valide. Só que, em termos legais, em termos judiciais, eu penso, no caso, né, do lado do agressor, judicialmente, vai haver uma necessidade de ouvir, né? Peraí, mas a vítima está falando que ela sofreu, só que daí vai vir um advogado do rapaz e falar que é uma piada, e falar que era uma brincadeira, e falar que ele não sabia que estava ofendendo ela, né? E, enfim, aí eu pensei, em termos judiciais, como que a gente consegue, né, fazer o julgamento ir adiante, provar, quando a gente só tem um relato da vítima? Que, claramente, nós aqui, mulheres preocupadas com a saúde das mulheres, a gente vai validar sempre o relato da vítima, né? A gente não vai deslegitimá-lo. Mas, em termos judiciais, eu sei que a justiça não funciona muito bem assim. Ainda mais, né, que ainda é um meio, como você mencionou, bastante presente, com a presença masculina bastante forte, né? Enfim, não sei se eu consegui encaminhar a questão. Bom, essa aí é a resposta da vida, assim, né? Claro, mais ou menos. Como fazer para a palavra da vítima prevalecer no sistema de justiça? É o meu trabalho, é isso que eu faço todos os dias, tentando... Mas ele tem direito... Desculpa, já vou começar a responder, porque senão não dá tempo. E a Elo responde também. Para a mesa, que nós vamos continuar o debate. Mas eu vou ser bem sucinta e eu passo para a Elo, porque ela vai complementar, tem coisas aqui que ela tem mais propriedade até para falar. Mas é muito interessante a sua pergunta, porque esse é o desafio, é lógico, é muito difícil, porque nós ainda vivemos numa sociedade muito patriarcal, muito machista, e as pessoas que integram o sistema de justiça, e eu digo juízes, promotores, promotoras, porque reproduzir o machismo, isso não é só do homem, infelizmente, a gente vê muitas mulheres machistas, e esse é o desafio. Essas pessoas são membros dessa sociedade que é machista, que é homofóbica, que é racista, e elas reproduzem também no sistema de justiça esses estereótipos. É contra isso que nós temos que nos insurgir. Agora, a sua pergunta traz uma questão que eu acho que é de extrema relevância, que é o poder que tem um relato de vocês, eu digo vocês, assistentes sociais, psicólogas, no momento de acolhida ou oitiva, a gente vai chegar nisso, das vítimas. Então, os profissionais que integram a rede de atendimento e proteção à mulher não têm noção do que isso, em termos de prova, significa, o peso disso. E eu não estou falando de necessidade de
perícia com, né, perícia mesmo, não, ou avaliação psicológica, ou laudo, não se trata disso. E eu sei de todas as questões que envolvem a dificuldade de assistentes sociais e psicólogos emitirem laudos, né, da necessidade de serem peritos reconhecidos, e tem toda a questão dos conselhos regionais e federais, mas eu digo que qualquer elemento de que aquela profissional teve contato com aquela vítima, que aquela vítima chegou naquele estado, que relatou tal coisa, aquele momento, isso tudo, quando vai para o papel numa forma, ou seja, não forma, né, informalmente, assim, simplesmente num relato do que aconteceu, isso tem um peso no processo muito grande. E, infelizmente, graças à nossa falta total de articulação entre rede e sistema de justiça, promotoras, defensoras, a gente perde muito disso. Então, eu digo isso porque não é raro chegar um inquérito policial no Ministério Público. O Ministério Público, que eu disse, é o titular da ação penal, é quem vai entrar com a ação, e ele se vê com a seguinte situação: eu só tenho a palavra da vítima, um boletim de ocorrência, quando muito um laudo pericial se houve vestígios. Mas essa vítima tem um histórico aí de passagem em centros de referência e centros de CRAS, CREAS, às vezes casa-abrigo, já foi abrigada, ou seja, esse histórico da rede se perde por essa falta de articulação. Isso, se viesse para o processo, isso em termos de prova é muito significativo. Então, a gente precisa conversar sempre, precisa ter no Ministério Público um parceiro, reconhecer no Ministério Público um integrante da rede, assim como vocês. Não existe hierarquia, não. Tá? Todo mundo integra a rede. Aliás, juiz e juíza integram a rede também. Tá? Não tem um pedestal ali, o juiz, não, integra a rede. Tudo o que acontece deve ir para o processo criminal. A gente precisa aprender a trabalhar em rede sempre, né, para que a gente possa, então, chegar nisso que você falou, que é privilegiar a palavra da vítima, porque aí ela não vai estar isolada, né? Ela vai estar amparada pelo relato da psicóloga. E não é a psicóloga dizendo, eu posso afirmar que a violência aconteceu. Não, não é isso. Mas é simplesmente reportar o estado que a vítima aconteceu, o que foi dito ali no momento da acolhida. Tá? Eu vou tentar rapidamente responder aqui as perguntas que eu consegui anotar e vou passar a palavra para a Elô. Sobre a incorporação do artigo 213 e 214 do Código Penal, o estupro. Antes de 2009, nós tínhamos o atentado violento ao pudor, acho que vocês lembram disso, né? Que eram os atos libidinosos. E ao 213, que é a conjunção, que era o crime de estupro, propriamente dito, ficava reservado só a conjunção carnal, ou seja, o sexo vaginal, né? E tudo o resto ficava, então, no 214, independentemente de a vítima ser mulher ou homem, tá? Do sexo feminino ou masculino. O que a reforma de 2009 fez foi incorporar. Então, hoje nós temos um só tipo penal, que é o do 213, que é constranger alguém à prática de ato sexual. Ato sexual, ou seja, compreende todas as modalidades de atos libidinosos, seja a conjunção carnal, seja o coito anal, a manipulação genital, o sexo oral, tudo está compreendido na expressão ato sexual. E quando a lei, o legislador disse constranger alguém é vítima, mulher ou homem, tá? Mediante violência física ou grave ameaça. Tá? Essa é para configurar esse tipo do estupro. Lembra que a gente tem o do estupro de vulnerável também. Tá? Sobre o cadastro de autores de violência sexual, no âmbito da justiça, do sistema de justiça, não há qualquer cadastro. Depois a Ivete pode falar alguma coisa diferente, mas na justiça não há nada de cadastro, nenhuma iniciativa dessa natureza. E sobre a penalização de agressores e autores de violência, é muito importante. Nós temos que fazer uma distinção, e eu vou dizer como é que isso funciona hoje. Eu não tenho dúvida de que essa é uma política pública importantíssima, e, infelizmente, o movimento feminista demorou, né, Elô, para reconhecer no trabalho com o autor de violência a importância também para a proteção da vítima, da mulher, né? Olhar para o homem é também proteger a vítima, porque essa vítima, na grande maioria das vezes, ela quer ficar longe da violência e não longe do homem. Isso é muito comum. Doutor, eu vim aqui, eu quero processo, eu quero ajuda, eu não quero mais apanhar, não quero mais viver essa vida de violência, mas eu não quero me separar dele, eu quero ajuda.
mas eu quero continuar com ele. Esse é um direito que ela tem. E nós temos que ter esse olhar de o que fazer para mudar a realidade dessa vítima e desse autor. E nós sabemos, não dá tempo de me aprofundar aqui, mas nós sabemos que esse é um comportamento, muitas vezes, aprendido, né, dessa agressividade, que é fruto dessa construção, desse aprendizado, às vezes até na infância. Né? Existem estudos dando conta disso. Então, por essa razão, hoje, em São Paulo, mas eu sei que há outras iniciativas no interior, infelizmente são iniciativas ainda isoladas e nós não temos no Brasil, nacionalmente, uma política pública séria de ressocialização, reeducação, reflexão, o nome que se queira dar ao homem autor da violência, né? Nós não temos, mas nós temos algumas iniciativas isoladas. Então, por exemplo, eu, no Ministério Público, no Núcleo Central, nós trabalhamos em parceria com duas instituições que trabalham a questão do homem autor de violência. Uma é o coletivo, a ONG, o Coletivo Feminista, que faz esse trabalho há muitos anos, que discute masculinidades e trabalho com a construção de novas lógicas e perspectivas dessa masculinidade com esses homens. Então, todo homem que é denunciado é encaminhado automaticamente para frequentar esse grupo, e a Cadepol também tem um grupo com psicólogos dessa mesma natureza. Eu sei, no interior, algumas iniciativas desse tipo, na Grande São Paulo também, mas não é uma política como deveria ser e como está contemplada na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha tem essa previsão expressa. O que não significa dizer que para esse trabalho de autores de violência vá também os autores de violência sexual e crimes graves. Há uma distinção aí de criminalidade grave, compreendida como violência sexual, feminicídio e tortura, e a criminalidade comum, que é a grande maioria, que é a lesão corporal, perturbação da tranquilidade e ameaça. Esses vão encaminhados para esse grupo, diferente dos outros, onde não há ainda, no Brasil, não conheço trabalho com esses homens, autores de crimes dessa natureza, em especial da violência sexual. Vamos lá. Sobre a vítima que não deseja fazer denúncia, quem que perguntou? A vítima que reporta a violência, isso é muito comum. E a gente tem que imaginar o seguinte: a vítima, quando noticia, quando acontece uma violência, qualquer que seja ela, é como se abrissem dois feixes de direitos, né? Então, por exemplo, um feixe de direito é o da saúde, ela tem direito a ser atendida e receber todas as medidas de profilaxia, questão do aborto legal, quando acontece a violência sexual e resulta a gravidez, enfim, ela tem direito à assistência, e ela tem direito ao sistema de justiça, a ver o autor da violência processado criminalmente. Direito, o que não significa exigir que essa vítima se submeta a isso como condicionante, por exemplo, para que ela tenha o direito à assistência da saúde. Tá? Eu digo isso porque isso é importantíssimo. Isso, por exemplo, está no projeto de lei lá no famigerado 5069, né, de Eduardo Cunha, que Deus o tenha. Ou não. Ou não. Deus é contra também. Mas, enfim, a gente não pode exigir. E é justificado por todos esses aspectos que nós mencionamos, que a Lô falou. É muito delicado para a mulher romper com o ciclo da violência, ver o autor, o parceiro ou ex-parceiro, o pai dos filhos, aquele que ela ainda ama ou amou a vida inteira, processado criminalmente. Nós precisamos orientar essas mulheres sobre a importância de acionar o sistema de justiça, jamais constrangê-la, tá? Isso em algumas situações, onde ela tem o direito de manifestar, onde é necessário manifestar o consentimento, ao sim, lembra? A representação, etc. Mas existem algumas situações, por exemplo, na violência sexual contra a criança, ação pública incondicionada, lembra? O Ministério Público ingressa com a ação independentemente da vontade da vítima, tá? Todos os crimes de ação penal incondicionada, caso o Ministério Público tome conhecimento do fato, ele pode ingressar com a ação penal, tá? Mesmo sem a vontade da vítima. O que não significa dizer que alguém vá forçar e obrigar a vítima a ir, ou constrangê-la a ir para uma delegacia a registrar o boletim de ocorrência. Isso a gente não faz. Isso é revitimização. Isso é uma nova violência, tá bom? Para finalizar, deixa eu ver aqui. Foi perguntada sobre
Foi tanta pergunta. Se pode... Alguém perguntou se mandar o agressor embora, se mandar o pessoal embora, se pode ser processado criminalmente. Não existe, mas eu também entendi que vocês não foram lá com força policial obrigar. Foi mais um convite, por favor, se retirar. Então, não. Né? Exatamente. Então, não pode ser processado por isso. Assim como, por não haver um mandado judicial e força policial, etc., ele pode se recusar a cumprir, a atender o seu convite. Né? Mas ser processado criminalmente, não. Qual que é o crime que você praticou? Nenhum. Né? Nenhum. Não há crime nenhum. Tá? Então, isso, não se preocupe com isso. Sobre mulheres transgênero, quem perguntou? Vocês, né? Sim, existe já precedente, inclusive no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, é um caso nosso, onde foi reconhecida a aplicação da Lei Maria da Penha, né, para transgênero. Então, a tendência, aliás, eu não vejo como ser diferente. Né, Elo? Assim, isso, para mim, é muito claro. Sobre o CRUSP, sim. Lembra quando eu disse a violência praticada numa unidade doméstica? Eu vejo o CRUSP, sem sombra de dúvidas, como uma unidade doméstica, um espaço de convívio permanente de pessoas que se consideram ou não aparentados. Isso ok, tá? Sobre consentimento, puxa, eu precisaria a tarde inteira falar de quem perguntou de consentimento. Eu precisaria de muito tempo. A Elo vai falar isso melhor do que ninguém. Então, quando você não tem a denúncia da vítima e você tem um documento da Defensoria Pública, né, inocentando não, mas relatando uma situação do possível agressor. É um caso que a gente está tendo lá em Ribeirão Preto. Vamos fazer os atendimentos individuais agora um pouco mais. Isso também pode ficar para o de caso. Mas a defensoria acusando? Defensoria Pública do réu. Do réu. E ele... Dizendo o quê? Que ele está sendo vítima de violência? De calúnia. Mas a menina não denunciou contra ele. Não faça nada. Então, nada. Não tem nada. Oi? Colocou na internet que ele está sendo vítima de calúnia? Mas... Ah, foi feita uma acusação... A pessoa recorre ao judiciário e diz que está sendo alvo de calúnia. Ele tem esse direito, né? Qualquer um de nós que for vítima de alguma acusação infundada, desarrazoada na internet ou em qualquer lugar que seja, nós temos o direito, sim, de acionar judicialmente, inclusive civilmente, indenização, reparação de danos. Isso é possível, desde que ele tenha razão, não? Porque, senão... Né? Se ela estiver... Você me fez lembrar, eu tive um caso... A gente tem muitos casos assim. Tem um caso... Na geografia. Teve um caso na USP... Isso. Qual que foi o grande erro nesse caso? Mais uma vez, a questão da subnotificação. Como isso depois... Ela, salvo engano, Ana, me corrija se eu estiver errada, mas a vítima não fez o registro de nenhuma ocorrência. Isso nunca foi noticiado a nenhum órgão, nenhuma instituição, e anos depois isso foi jogado na internet, não foi isso? E aí ele entrou com uma ação de indenização, saiu até na Folha, não foi, Ana? Saiu até uma matéria na Folha. Nem anos, mas muito tempo depois. Eu acho importante, porque tem acontecido em vários locais, isso das meninas ou fazerem scratch, ou irem para o Face, fazer denúncias, que nunca foram reportadas oficialmente, nem para o administrativo da universidade, nem para a Justiça Comum. Por quê? Porque elas não confiam, porque a experiência é muito ruim, porque quando se denuncia é muito difícil para a vítima. Então, nós temos que fazer uma ação coordenada, né? Tanto nós temos que melhorar a nossa resposta internamente à universidade e fora da universidade, para que as meninas confiem mais, como nós precisamos explicar que isso em só não garante que a justiça seja feita, mas é também um pouco preventivo de novos casos, né? Porque quanto mais claro a gente for com o que está acontecendo, quanto mais a luta for para que a justiça se faça, mais claro ficará que isso não é aceitável dentro da universidade. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque
tem acontecido isso e elas estão pagando indenização de dano moral. Vamos lá. Ó, eu vou falar muito rapidamente, eu não vou falar da questão transgênero, porque a gente está ao foco aqui das denúncias aqui, mas depois, se quiser, a gente conversa um pouquinho sobre isso. Eu só queria lembrar que nessa página do do programa USP Diversidade tem um pouco como denunciar na USP, tá vendo aqui, ó? Porque a gente tem que denunciar uma ocorrência para a diretoria de cada unidade. Normalmente, a diretoria até do agressor, no caso, né? Assim. Mas, porque nem sempre é o mesmo, né? Mas, só para vocês verem, tem essa página dentro do programa USP Diversidade, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão aqui, tem essa página Como Denunciar. Fui eu mesma que fiz quando eu estava lá. Então, confesso que... Isso vai estar no material. Então, tem várias perguntas sobre atendimento e acolhimento, como vão estar na semana que vem. Eu vou passar para frente e depois, no final, a gente volta para as questões, só para dar tempo da Ivete e da Vera falarem também, tá bom? E consentimento, o vídeo do chazinho, o velho vídeo do chazinho. Vamos continuar a compartilhar ele bastante, que ajuda, mas é uma questão para a gente pensar mais longamente e daria muito tempo para falar, tá bom?